A gente fala sobre um tema que gera dúvidas em muita gente, inclusive minhas dúvidas: inventário. Você sabe o que significa? Como fazer e quem tem direito a quê? E aí pode gerar muita dúvida, pode gerar discussão, briga, confusão, conflito. Quem vai responder essas e outras questões para nós é o nosso defensor público, doutor Marcos Feitosa. Doutor Marcos, seja bem-vindo. Muito bom dia ao senhor. Gostei da homenagem aí ao Confiança, o tema azul na gravata. Doutor, é necessário, é importante fazer um planejamento sucessório, doutor? Sim, bom dia, Sérgio, bom dia, telespectadores. Eu quero inicialmente dizer da minha honra de mais uma vez estar aqui nesse programa, Obrigado, no Balanço Geral. E hoje realmente se faz necessário fazer planejamento sucessório. Há um tabu muito grande na sociedade de querer comentar e avaliar essa perspectiva, porque a morte, né? Enfim, não é algo que a gente torce e espera, mas é algo inevitável. Então, muitos conflitos familiares pós-morte poderiam ser evitados se já houvesse esse planejamento sucessório. Esse planejamento sucessório não vai retirar a necessidade de inventariar, é necessário que se faça o inventário. Mas o que seria esse planejamento sucessório que hoje se comenta muito, se fala muito? Já você em vida pensar de como vai resolver esses impasses, esses conflitos na área de sucessões. Como, por exemplo, a via testamentária. O que é via testamentária? Via testamentária, a utilização de um testamento. Ou seja, você poderia, já por testamento, já deliberar quais os bens que você poderia, dentro de sua parte disponível. É óbvio que todas as pessoas que têm patrimônio podem dispor de testamento, mas só até 50% quando se tem herdeiros necessários. E o que são herdeiros necessários? Sim. Descendentes, ascendentes e cônjuges. Por exemplo, se o senhor é casado, sua esposa é uma herdeira necessária. Você tem filhos, é um herdeiro necessário. Então, essa parte que a gente chama de legítima não poderia ser objeto de testamento. Seria uma distribuição hierárquica. Hierárquica. É isso? Distribuição é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Ou seja, você já poderia, por testamento, principalmente hoje, a gente percebe, Sérgio, que hoje, cada vez mais, o ser humano tem um núcleo familiar mais extensivo. Vamos pensar, nossos avós tinham 10, 15 filhos, nossos pais 6, 7. Hoje as pessoas casam e têm 2, 1, né? Quando muito 3 filhos. E às vezes casamentos, vários casamentos, 2, 3, 4 casamentos. Então, pode correr o risco também de você, via óbito, e não ter herdeiros necessários. Ou seja, não deixar nem descendentes, nem ascendentes. E essa herança, ela seria transmitida para o Estado. O Estado, esse Estado, mas é o município, Distrito Federal, União, a depender da circunscrição dos bens. Entendi. Então, ou seja, se você faz, por exemplo, um seguro de vida, você também já pode deixar os seus entes familiares mais confortáveis. Se você faz um testamento, quando você não tem esses herdeiros necessários, você pode, inclusive, dispor de tudo por testamento. Se você só tem apenas herdeiros colaterais, que não são legítimos, mas não são necessários, o que são herdeiros colaterais? Irmãos, tios. Aí você pode distribuir toda a sua herança via testamento. Então, é o que a gente fala de partilha em vida. Ou também você pode fazer as doações em vida com reserva de usufruto. Então, se um casal, se uma determinada pessoa que já está numa idade mais avançada, então, e aí já quer evitar esses conflitos. Que são muito grandes, muitas das vezes. Muitas das vezes. Se arrastam por anos, doutor. Inventário, a gente até assim, tem até por hábito de brincar, dizer que quer conhecer família, aguarde-se o momento de um inventário. É lamentável. Muito a família, doutor, destrói famílias. Por isso que a gente está conversando aqui. Destrói muito realmente. Além da burocracia do processo do inventário, que o inventário tem data, quando é litigioso, tem data para iniciar, mas não tem data para findar, porque muitos incidentes podem ocorrer no curso do processo de inventário. Surgimento de outros herdeiros, sonegação de bens. Isso a título de exemplo, quantos incidentes nós poderíamos detectar num processo de inventário. Então, esse planejamento sucessório, ele chega justamente, não é algo que está... Alguém pode dizer, isso é novo. Não, na verdade não é novo. O Código Civil já prevê
doação, já prevê testamento, já desde o Código 16. Porém, assim, a conscientização é que está sendo nova. Mas se o senhor me permite também, Pois não. eu acredito que o senhor vai concordar comigo, e não há divulgação. Sim. Não há. Eu tenho várias dúvidas. O que o senhor está fazendo aqui para nós é muito precioso, é esclarecimento. Por exemplo, a pessoa que se vai, ela pode distribuir o que quiser para quem quiser? Então, ela pode até 50% É isso. do seu montante, que a gente chama do monte-mor, você pode distribuir por testamento quando você tem herdeiros necessários, que é os descendentes, ascendentes e cônjuge. Se você não tem herdeiros necessários, só tem colaterais, que são os irmãos, como eu acabei de falando, você pode dispor de tudo. A doação, que é um ato inter vivos, e veja só, a doação também, é bom que se frise, que é um ato inter vivos, você recolhe o imposto 4%. O inventário, você recolhe o imposto causa-mortes, que varia de 2% a 8%. Ou seja, depender se for um patrimônio muito expressivo, a doação, inclusive, além de evitar o processo de inventário, entendeu? Se você faz a doação, a partilha em vida. A pessoa, mas a pessoa vai doar tudo em vida, vai ficar sem um mínimo de sobrevivência, e aí você vai ficar sem o patrimônio. Existe a possibilidade de doar com a reserva do usufruto para o próprio doador. Enquanto a pessoa viva estiver, ela vai usufruindo assim que alguém for. E administrar tudo. Olha só. Ou seja, você não se priva do patrimônio, você não passa mais a ser o proprietário, porque na medida que você doa, o donatário passa a ser o proprietário e você apenas vai deter a posse. Mas você fica com a possibilidade de permanecer com todos os seus bens em usufruto. E aí é que está exatamente esse planejamento inteligente. A coisa muito bem distribuída. O que vai acontecer? Não vão se gerar conflitos, brigas, discussões, disputas. E até vai ser até menos oneroso, porque você, a depender do patrimônio, como eu falei, se é um patrimônio muito expressivo, você hoje tem uma alíquota de 8%, que não deixa de ser uma alíquota um pouco salgada, né? Um pouco salgada, quilos e quilos de sal. Agora, doutor, como é que a pessoa que está conosco ali, ela tem um patrimôniozinho, que seja razoável e tal, tem ali uma casinha, um carro, não sei o que, como é que ela deve agir? Como é que na prática ela deve fazer isso? Na prática, então, se ela tem uma casa e ela quer evitar o processo de inventário, então se a casa ela já por testamento deixar, por testamento 50 para um, 50 para outro, se só tem 2 herdeiros, os herdeiros necessários vão ter o mesmo percentual. A necessidade de um testamento, ela vai mais para você privilegiar de repente você tem 5 filhos, você quer privilegiar um dos filhos que é aquele que no dia a dia, já administra, já contribui mais, é quem realmente está mais ao seu lado. Certo. Enfim, não há nenhuma discriminação. Você pode deixar 50% ou deixar um bem exclusivamente para um dos filhos, além dele ser contemplado no inventário com esse bem, ele ainda vai ter direito a participar da parte que a gente chama de legítima. E isso não é inconstitucional e nem ato discriminatório. Por quê? Porque você está dispondo de um patrimônio. E patrimônio são bens disponíveis. Então, dentro dessa liberalidade, você pode contemplar não somente um filho, como um terceiro, um amigo, quem você queira, dentro desses 50%. Então, esse testamento serviria para isso. E se você já quiser doar, você já pode fazer a doação em vida e aí, ao término, ou seja, com a passagem, né, com o óbito, não haveria mais necessidade de se fazer o inventário, porque com a morte, o usufruto extingue e a propriedade, a posse se consolida na posse do donatário. E quem não pode receber herança? Existem restrições aí? Existem, sim. Existem pessoas que, mesmo que preencham os requisitos, como eu falo, os requisitos necessários para herdar, que teria capacidade de herdar, pode ser privado. Por exemplo, aquele que comete uma conduta indigna, os chamados indignos, então pode ingressar com ação para excluir por indignidade. Mesmo sendo o filho, aquele caso emblemático da Suzane, o Stoff, juntamente com os irmãos Cravinhos. Assassinos então, o assassino dos genitores. Então, aquela conduta, a conduta homicídio doloso ou tentativa, é uma conduta que afastaria
um herdeiro da cadeia sucessória. Ela teria direito, por exemplo, especificamente a Susana von Richthofen, Sim. né? E o casal de muitos bens, grandes patrimônios e tudo mais, ela tem direito ainda a essa herança? Não, ela não, porque, veja só, no caso da Suzane, muito embora tenha sido ajuizado a ação da exclusão por indignidade, mas ela terminou, creio eu, até por estratégica mesmo dos advogados dela, ela acabou renunciando, ela renunciou à herança. Então, e ela não recebeu. Mas se ainda que não fosse pela renúncia, ela poderia ser privada pela ação de indignidade. Como também, além da ação que aí seriam os herdeiros legitimados, né, os interessados para excluir, no caso de Suzane, o irmão dela, mas também o próprio autor da herança pode afastar um herdeiro necessário por testamento. Pode deserdar. Excluí-lo. Pode excluí-lo por deserdação. Mas aí, no caso que cometa alguma conduta, e as condutas, o rol é taxativo, elas são bem específicas, nos artigos 1814, e 1962 e 1963 do Código Civil, que é um rol específico, como, por exemplo, a tentativa de homicídio, lesões corporais. Então, um filho que atenta contra o pai, ou não só o filho, como também o pai que atenta contra a vida do filho, onde o pai seria o herdeiro, né, o sucessor desse filho. Entendo. Então, pode o autor da herança, que é o titular do patrimônio, fazer um testamento para deserdar. E essa deserdação afastaria você, então você seria privado. Mesmo, em princípio, você tendo os requisitos para herdar, você seria privado dessa herança. E, doutor, nos encaminhando para o nosso fechamento, o inventário extrajudicial, como é que ele funciona? Então, o inventário extrajudicial também é uma ferramenta, isso foi introduzido no ano de 2007, a lei, salvo engano, 11.441 de 2007, que possibilitou não somente o inventário, como os divórcios extrajudiciais. Ou seja, mas para isso tem que preencher alguns requisitos. E quais são os requisitos para que eu possa fazer o inventário em cartório, que também foi um avanço muito grande, porque desafogou o judiciário. Os herdeiros serem maiores e capazes, não haver testamento, muito embora há uma divergência com relação à existência, não, a lei proíbe que se tem testamento não pode ser via cartório. Mas já existe jurisprudências dizendo que ainda que tenha testamento, mas se o testamento já foi cumprido na justiça, já houve ação de cumprimento, você poderia se recorrer ao cartório. Mas, em princípio, os herdeiros têm que ser maiores e capazes e a presença de um advogado, o meu defensor público, enfim, para poder acompanhar e lavrar a minuta, que seria a escritura. Então, em vez do juiz expedir um formal de partilha, o inventário em cartório será expedido uma escritura pública de partilha. E essa escritura pública tem o mesmo peso, tem a mesma força de um formal de partilha extraído pela Justiça. Ou seja, com essa escritura pública, você faz a transferência dos imóveis nos registros imobiliários. Se tiver dinheiro, saldos de valores em bancos, você fica já habilitado e legitimado para requerer a liberação desses valores. Finalizando, prezado doutor Marcos, recentemente eu publiquei um vídeo que viralizou muito, chamado A Gente Vai Embora. Sim. Essa é a única certeza. Todos nós, uma hora a gente se vai. Então, para resumir, é o planejamento, não é isso, doutor? É o planejamento. Planejar, prever, projeta, vai, resolve. Os pingos nos is, os nomes aos bois. Exatamente. Isso aqui fica para lá e pronto. É algo que a gente às vezes reluta de querer comentar, porque parece que a gente está agorando. Vai estar chamando a morte. Não é? Ou então instintar, enfim, mas eu até brinco, que eu também sou professor e brinco nas minhas aulas. Quem faz testamento tem uma durabilidade de vida maior, porque o beneficiário muitas vezes torce tanto para que o outro se vá para herdar e o efeito justamente vê o contrário. Não, e você alivia um fardo, já tira das costas, isso aqui tudo é seu, e fica com tudo em um abraço. É um abraço. E quando eu for, eu quero isso. A gente vai sem bagagem, doutor. Exatamente. O bom é isso, não leva mesmo. nada. Né? Aliás, você escolhe o que você leva. Aí já é uma outra história. Viemos do pó e ao pó retornaremos, graças a Deus. Doutor Marcos, eu sempre digo que a gente aprende no BG Manhã. A gente aprende. Quanto mais a gente conversa com vocês, mais a gente vai aprendendo. Obrigado pelas elucidações e pelo trabalho. Mais uma vez, bom dia, Eu doutor. que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Muito Bom dia legal. a todos. Obrigado, doutor. Obrigado.